Tem uma piada bem tosca que diz o seguinte: tem duas pessoas conversando e uma delas fala: será que existe vida após a morte? E a outra responde: sim, existe vida após a morte. E a outra fala: mas o que acontece? Ele: bem, um monte de coisa, só não envolve você. Bem, essa é um ponto de vista materialista, que ele estabelece que, uma vez que a morte acontece, não existe mais nada. Porém, o programa de hoje nós vamos falar do conceito daquilo que acontece depois da morte, ou seja, vida após a morte. E independente da sua crença, da nossa crença, ou mesmo da ausência de crença das pessoas, debater sobre vida após a morte é algo bastante interessante, é algo bastante importante. Principalmente porque a gente vive numa sociedade que é influenciada por isso o tempo inteiro, né? E aí, óbvio, existem culturas diferentes, existem muitas religiões e, portanto, muitas visões diferentes daquilo que acontece na vida após a morte, mas é fato que todas essas visões, todas essas ideias sobre o que vem depois da nossa vida nesse planeta influenciam diretamente no nosso dia a dia, influenciam diretamente a forma como a gente se comporta com as pessoas ao nosso redor, os feriados que acontecem, as comemorações que estão presentes na nossa sociedade e, portanto, a gente precisa pensar sobre isso. Mais do que pensar sobre o que é a nossa crença de fato, que é óbvio que é algo importante e algo individual, a gente precisa pensar como isso acontece no contexto que a gente vive. E falando sobre vida após a morte, né, a gente tem que entender que isso é um conceito que a gente pode utilizar tanto para nos beneficiar quanto para nos atrapalhar. Né? Como assim nos atrapalhar? Como quase tudo na vida, se não tudo na vida, a gente pode utilizar como referência tanto para o bem quanto para o mal, depende, né, daquilo que a gente tem dentro de nós, daquilo que a gente quer buscar, né? A relação da vida após a morte, ela está muito relacionada a um fato de que existe uma continuação depois que eu morrer. Ou seja, a minha existência, ela não termina aqui nessa terra. Ela vai continuar existindo. Eu vou continuar existindo. Mesmo que eu não saiba como, não entenda como, eu vou continuar existindo. E isso serve para várias coisas. Isso pode servir como uma ideia de conforto, né? Por exemplo, ao saber que eu vou continuar existindo, primeiro, eu posso talvez me desesperar menos com relação à minha própria morte. E isso também me conforta com relação a pessoas que eu estabeleci laços. Então, meus pais, né, que naturalmente, né, nem sempre acontece, mas naturalmente se foram antes de mim, eu vou reencontrá-los, eu vou reencontrar as pessoas que eu amava, né? Então, essa crença acaba servindo também como uma forma de nos confortar. Outras coisas que também podemos derivar disso é o fato de que aquilo que a gente faz nessa vida é importante porque a vida continua. Logo, independente de eu ser da religião X, Y, Z, se eu sei que a minha vida vai continuar e que no pós-vida, né, eu vou ter que, de uma certa forma, dar veredito daquilo que eu fiz. Lidar com as consequências. Lidar com as consequências, né? Daquilo que eu fiz enquanto vivo, logo eu vou utilizar essa minha vida de uma forma, eu vou procurar, né? Nem sempre eu vou conseguir, mas eu vou procurar minimamente e buscar isso já vale muito, né? Fazer o melhor que for possível. Tentar ser a melhor pessoa que eu puder para que ao morrer, né? Ou desencarnar, ou seja, a nomenclatura que a sua fé e que a sua religião empreguem, eu possa ter a consciência tranquila de que eu aproveitei bem aquela vida. Mas aqui eu só citei coisas boas, né? Nem tudo como nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Mas eu vou deixar isso pro meu amigo, entendeu? Fazer essa parte. Bem, antes de entrar na parte não tão cheirosa da vida após a morte, né, deixar claro que nós temos alguns programas que lidam a respeito da morte. Nós temos Morri e Agora, que a gente fala da nossa relação em vida com a morte, ou seja, não com o pós-morte, mas com a morte em si. E nós temos um vídeo sobre luto, que é algo que conversa bastante com o assunto em si, né? E se você gosta de debater essas coisas e ainda não é inscrito, pense em se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, até para você começar a ter acesso a esses vídeos e a outros tantos que a gente ainda vai lançar. Mas voltando para a parte não tão cheirosa assim, né? É claro que a gente pode utilizar a ideia de uma vida após a morte como uma forma de nos cercear,
né? Porque eu tenho medo da nação, eu tenho medo de sofrer depois que eu morrer. A eternidade, né? Será que vale a pena eu viver de uma determinada forma e depois passar o infinito sofrendo, né? Essa é uma ponderação que muitas religiões elas trazem pra gente. E elas são importantes porque elas conversam com a ideia de responsabilidade, de você se tornar responsável pelo que você faz. Não responsável de maneira absoluta, porque da mesma forma que você influencia o meio te influencia. Você tem uma certa limitação da sua responsabilidade em função das coisas que acontecem no meio. Mas muitas instituições, não religiões, e é importante a gente fazer essa separação entre a religião, que é algo sagrado, que te religa com o sagrado, e instituições, que são feitas por homens, por pessoas, que muitas das vezes, ou melhor, raramente, eles não têm acesso a essa verdade absoluta. Eles são dotados de um animismo pessoal, de pontos de vista pessoais. E isso pode entrar em conflito com aquilo que eles sentem. Então, às vezes você vai encontrar, e nós temos N exemplos por aí que não cabem a gente citar, mas você provavelmente conhece algum, né, de pessoas que se sentem frustradas nas suas vidas. Elas entram numa instituição religiosa e elas querem colocar para fora essas frustrações. Então elas querem dominar outras pessoas, elas querem controlar outras pessoas, elas querem ganhar sobre outras pessoas. Então elas começam a utilizar de textos sagrados, de ensinamentos sagrados, para te tolir, fazer com que você aceite determinados comportamentos, quando você ainda não parou para pensar se aquele comportamento é condizente ou não com aquilo que é pregado de verdade. Mas como você tem medo das consequências da vida após a morte, né, você é uma pessoa responsável, você apenas abaixa a cabeça e segue. É importante a gente gerar esse debate sempre, porque faz com que a gente evite ser engambelado por pessoas que não são bem intencionadas. Se a gente não presta atenção e a gente apenas está lidando com o fato da vida após a morte e esquece que nós devemos aplicar no nosso dia esse conhecimento, a gente pode ser levado para um outro caminho. E se a vida após a morte existe, né, e a gente acredita que exista, né, talvez você tenha feito uma escolha em vida que vai te gerar uma consequência na vida após a morte não tão legal assim, porque você apenas não prestou atenção. E fazendo um adendo a uma das coisas que o Paulo falou, eu ouvi um ensinamento uma vez que para mim fez muito sentido, que eu tento carregar para minha vida, que é de que o ideal é perfeito, mas os idealistas não são. Então a gente precisa, como o Paulo muito bem disse, separar uma coisa da outra e diante de um idealista, diante de uma pessoa que representa algum tipo de ideia religiosa, espiritualista, que a gente não concorda, conseguir colocar o que é daquela pessoa e o que não é, tirar aquilo que é bom pra gente e seguir a nossa vida. E aí, seguindo um pouco por esse caminho, pegando espiritualidade de forma geral e fazendo um recorte para o olhar da vida após a morte, é importante que a gente pense sobre isso de maneira vinculada ao que acontece no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Eu não posso buscar explicações, ou eu não deveria buscar explicações que permitem com que coisas não tão legais ou mesmo coisas absurdas aconteçam e continuem acontecendo. Então, mesmo quando a gente recebe certas explicações que para nós fazem muito sentido, a gente precisa pensar, ok, para mim isso aqui, esse problema, essa situação social está acontecendo por esse motivo. Mas ainda assim, será que eu posso fazer alguma coisa para modificar, para melhorar? Ainda que eu acredite que isso é uma chance, que isso é uma provação, que isso é algo que vai fazer com que as pessoas, ou que pode fazer com que as pessoas melhorem, o que eu estou fazendo para modificar isso? A gente tem que tomar cuidado com uma postura um pouquinho passiva diante dos problemas, diante das coisas, porque muitas vezes vêm respostas prontas sobre a vida após a morte, sobre a espiritualidade, sobre a forma como a gente lida e se relaciona com aquilo que a gente não enxerga, com o sagrado, e essas respostas fazem com que a sociedade como um todo perpetue desigualdades, perpetue problemas que poderiam sim ser resolvidos, que poderiam sim ser minimizados. E aí a gente tem que, mais uma vez, que tomar cuidado e separar, ou melhor, juntar uma coisa na outra. Espiritualidade e vida são a mesma coisa. A gente não pode só no final de semana ou só em alguns momentos da nossa vida vivenciar aquilo que a gente acha espiritual, vivenciar aquilo que para nós faz sentido sobre a vida após a morte e esquecer
da vida. Um exemplo muito bom para contextualizar isso é quando acontece aquilo que as pessoas chamam de catástrofe. Catástrofe é um evento da natureza que causa danos de grandes proporções. Um tsunami é uma catástrofe, uma erupção vulcânica é uma catástrofe, um meteoro caindo é uma catástrofe, um terremoto é uma catástrofe. Deslizamento de casas numa encosta não é uma catástrofe, porque é uma ação humana. Ou seja, a gente consegue perceber essa diferenciação apenas por conhecer a palavra catástrofe. Sabendo o que é catástrofe, eu sei o que não é. Então, quando casas caem de uma encosta, não é uma catástrofe. É algo muito sério, é algo que gera muita comoção, sim. Mas não é, houve um resgate coletivo daquelas pessoas que estavam ali e tudo bem, vida que segue. Porque quando você entende dessa forma, ou seja, você utiliza a vida após a morte para justificar os atos do nosso dia a dia, você corre o risco de colocar pano em excesso sobre um problema da nossa sociedade, como o João muito bem trouxe, né? E não atingir o cerne daquilo, que é o debate para mudar a sociedade. Né? Você utiliza a vida após a morte como uma desculpa para justificar um ato que já acontece, para falar, não, eles pagaram por coisas que eles fizeram em vidas passadas. Que coisas? Não sei, mas eles pagaram por coisas. E você começa a criar justificativas toscas para apaziguar uma sensação de frustração que nós, como membros da sociedade, temos. De fato, quando acontece um deslizamento desse e várias pessoas morrem, é triste. Nós devemos sentir o luto, sim. É frustrante porque nós não fizemos nada. Mas é importante que, diante de uma situação dessa, a gente entenda e reflita sobre o nosso dia a dia. Não utilizar a vida após a morte para justificar os problemas de agora, mas utilizar a vida após a morte para mudar os problemas de agora. Porque você pensa só, não, porque acontecia essas coisas e ficava de boa. Não, eu comecei a me engajar com outras pessoas, eu comecei a falar com os meus amigos para não jogar lixo no chão, né, para a gente perceber algumas outras coisas, e aí você vai mudando a sociedade através dessa percepção. Lembre-se, a gente falou lá no início do nosso programa, né, você é responsável por algumas coisas, outras coisas você não é responsável. Mas você deve buscar ser responsável pelas essas coisas que você é responsável e não ser passivo, como o João falou, e delegar, não, isso a espiritualidade guia, isso Deus quis assim, né? Essa coisa é porque Deus quis assim, não sei, né? Essas coisas acontecem, Deus escreve certo por linhas tortas, né? E aí você começa a criar um monte de ditado, um monte de brocardo popular para justificar as desigualdades e os problemas do dia a dia. Sim, verdade. E no final das contas, essa questão da vida após a morte, né? Ela é uma questão que ela nos serve, ela pode nos servir como ferramenta. Mas na verdade, quando a gente vai parar para analisar de forma objetiva, é uma coisa que pouco nos importa. Porque de fato, se eu estou falando de um pós, eu parto de uma premissa de que existe um antes. Logo, se não existe o antes, não existe o pós. Para existir o pós, eu tenho que me preocupar com o que está aqui. Eu tenho que me preocupar com essa vida. Porque a vida após a morte só vai existir se existir essa vida. Então é nessa vida que eu tenho que viver, é nessa vida que eu tenho que trabalhar. Quando eu estiver na outra vida, na vida após a morte, vai ser a minha vida naquele momento, vamos dizer assim. Então é um conceito que sim, é um conceito muito interessante, é um conceito muito válido. Quando as pessoas perguntam se eu acredito em vida após a morte, sim, eu acredito em vida após a morte, mas é uma coisa que não me importa tanto. Porque no final das contas o que importa é o aqui, é o agora. É fazer valer, como o João falou, como o Paulo falou, a vida que nós temos nesse momento. Porque a vida que a gente vai ter depois é uma consequência dessa. Então, esse é o momento da gente viver. Esse é o momento de você que acredita em vida após a morte, de você que não acredita em vida após a morte, não importa. É o momento de você fazer o seu melhor. É o momento de você fazer valer a pena. Porque aqui é o momento que nos foi dado, é a hora que nós temos. Uma forma de fazer valer a pena é nos unindo e fazendo a diferença, né? Movimentando as coisas. Debatendo, discutindo, fazendo transformações que sejam significantes na vida, no meio que a gente vive, na sociedade. Uma forma de fazer essa mudança é estando em contato com outras pessoas que também querem fazer essa mudança, discutir com elas, debater com elas, fazer com que isso se torne cada vez mais palpável para que a gente possa causar essa transformação. E uma das formas de você fazer isso
é nos conhecendo um pouquinho melhor também. Vem participar dos nossos grupos de estudos. Nós temos o catarse.me/pedra de afiar, que é uma página que você vai poder conhecer um pouco mais sobre a gente, saber como participar dos nossos grupos de estudos, saber como estar aqui debatendo com a gente da mesma forma que a gente está debatendo com vocês agora. Uma coisa interessante é que uma lembrança que me veio à mente quando o Patrick estava falando é uma passagem do Marco Aurélio em suas meditações, né, o grande imperador filósofo. Né, que ele debate sobre a vida após a morte. Né? Ele segue uma doutrina do estoicismo e ele fala que ele deve ser a melhor versão dele constantemente. Né? Porque se existir uma vida após a morte, ele vai gozar das recompensas de ter sido uma boa pessoa. Mas se não existir, ele foi uma boa pessoa e gozou em vida das consequências de ser uma boa pessoa. Para ele, ser virtuoso, ser valoroso, se basta. Se basta em si. Então, se você só tem uma vida, você tem que ser valoroso nela, porque é a única chance que você vai ter de ser valoroso. Isso é fantástico, né? E mesmo que você tenha essa vida após a morte, o nosso debate é justamente sobre aquilo, sobre essa existência, é que se você foi valoroso nessa vida, você será recompensado no futuro. Não que você vai ganhar dinheiro, mas que você vai partir de um ponto da onde você foi valoroso, né? É como você parar para pensar, se eu vou praticar um esporte e eu me aqueço, se eu treino, quando eu vou praticar esse esporte, eu parto de um ponto onde eu já estou preparado. Caso eu não faça, eu vou ter câimbra, eu vou ter lesão, eu vou ter uma série de coisas que não são tão legais assim. Então essa é a grande reflexão que a gente quer trazer para vocês, né? E para a gente também, né? De tentar viver o agora de uma maneira harmônica, tentar colocar para fora o que nós temos de melhor. Nós sabemos que nós também temos muitas coisas ruins dentro de nós, mas o hábito faz o monge. Através das práticas, através dos debates, através da vida valorosa, buscando ser a nossa melhor versão o tempo todo, entendendo sobre isso, a gente consegue ter uma vida melhor e, quiçá, uma vida após a morte muito melhor. Tchau, tchau. Até a próxima.